O que é missão? O que significa? O que eu quero dizer com isso? Então, essa é uma condição importante de vida. Eu vou ler aqui. O que seria a missão? Nada mais estranho do que separar um compromisso saudável de algo equivocado. Podemos facilmente acreditar em obrigações hediondas, o que é perigoso, portanto, é que essa percepção possa gerar comportamentos violentos, terroristas, suicidas, etc. E isso acontece. O terrorismo, em todas as suas formas, demonstra isso. Estados teocráticos são o exemplo perfeito para este comportamento absolutamente insano. Eu faço questão aqui de destacar a palavra estados teocráticos. Se nós estudarmos história universal, a paixão também que eu tenho, nós veremos que os piores momentos da humanidade, em termos de violência, aconteceram quando as pessoas criaram uma espécie de religião. Inclusive o próprio nazifascismo, Hitler, essa turma toda, tentou, através de símbolos, rituais, cerimônias até secretas, criar um conceito teocrático. Só que ali o Deus era Hitler. Então, religiões, elas são importantes, porque é a forma antiga até de organização da sociedade. O ser humano mais antigo era animista. Depois, aos poucos, ele foi colocando sua visão de Deus numa montanha, num rio, foi reduzindo a natureza, até que inventaram ídolos e deuses. Os judeus, principalmente, tiveram a tremenda virtude de imaginar que Deus seria um ser único e etéreo. Mas, como sempre, com os vícios da interpretação humana, elegendo um povo e viabilizando genocídios e guerras. Nós temos que pensar em missões. O mundo moderno, principalmente essa nova geração, as gerações que virão, elas terão a oportunidade de desenvolver o cérebro muito mais do que a minha, porque muito cedo elas começam a exercitar a inteligência. Os brinquedos, a vida, a formação, redes sociais, televisão, programas, e as escolas vão ganhando padrões dinâmicos. Infelizmente, há uma centralização excessiva no Brasil. A regulamentação do ensino é algo perigosíssimo. O ideal seria que ele fosse desregulamentado. Quem decide se o indivíduo é ou não competente tem que ser o mercado de trabalho, não adianta. Né? Então a gente tem que pôr na cabeça
do estudante essa visão. Eu fico com pena quando eu vejo alguém dizendo: eu estou estudando, fazendo esforço danado para estudar, numa faculdade de quinta categoria. Lógico, meu pai era um autodidata praticamente, meu avô muito mais, pai do meu pai. Eram gênios, eram pessoas que tinham uma capacidade imensa de aprender. Mas se você não está nessa condição, você tem que estudar mesmo, ler, tem que procurar uma visão holística, integrada, completa da vida, inclusive da vida profissional, sentimental, tudo, para poder ser bem-sucedido. Então a missão, ela é o produto disso. Intuitivamente, circunstancialmente, nós vamos tendo visão da missão. Pode ser que a nossa missão seja exterminar a humanidade. Por que não? Nós fazemos parte dos cavaleiros do Apocalipse, coisas assim. Mas não é essa uma boa missão. A missão deve ser a de criar fraternidade, a de criar compreensão, sustentabilidade, amor ao próximo, e tudo que vem a favor disso é ótimo. Então a missão é uma preocupação que temos que ter, e é em cima dela que nós vamos desenvolver a nossa vida. Alguns pensam, vamos continuar a leitura, alguns pensam que são deuses e podem decidir do jeito que bem entenderem. Aí não há sensibilidade, pura degeneração intelectual. No mundo atual temos uma quantidade assustadora de políticos com essa mentalidade temerária. Quer dizer, tem aqueles que se julgam no direito de verem em volta acólitos, autômatos, pessoas que não pensam, e que enxergam essa liderança, que pode ser empresarial, institucional, religiosa, como um Deus. Aliás, o livro Os Grandes Sonhos da Humanidade, René Philip Miller trata disso. Um livro da década de 30, onde ao final, infelizmente, ele acaba fazendo a elegia dos ditadores. Mas relata inúmeros casos em que a humanidade, de uma maneira até divertida, ou ridícula, ou absurda, se subordinou a lideranças. Então, esses deuses de pé de barro, existem. E esses indivíduos são perigosíssimos. Felizmente, num regime democrático, eles não são tão fortes. Como a gente está vendo nos Estados Unidos, o atual presidente, Donald Trump, cometeu tantos absurdos que, apesar de ter a maioria no Congresso e até no Supremo Tribunal, o partido dele está aí semi-paralisado, porque até os membros do partido dele estão chegando à conclusão que ele não tem estofo, não tem capacidade, não pode ser
o presidente de um país tão poderoso quanto os Estados Unidos. Qual seria a missão desse indivíduo? Então vamos à leitura. Os cachorros começam a latir. Então, aqui, lamentavelmente estamos mais uma vez vivendo um período de comportamentos radicais. O nazifascismo deixou sequelas, assim como ações nacionais, assim como ações nacionalistas extremas. Sentimentos e padrões religiosos e filosóficos anteriores, acima de tudo, sobre instintos, né, brutais, que ainda não vencemos, imperam entre nós. Temos ascendências que devemos lembrar como histórias, simplesmente, delas tirando o que foi positivo, justo, saudável. Lamentavelmente, aprendemos a saborear vícios e manias doentias. Somente agora, recentemente, a humanidade decidiu agir para educar e combater vícios letais. Drogas, tabaco, bebidas alcoólicas estão dentro de nossas taras com efeitos devastadores. Se as leis naturais são inflexíveis, nós nos organizamos gradativamente desde que a humanidade surgiu sobre a Terra, em cima de medos, mitos, lendas, convenções, esperanças, etc. E sempre de acordo com a vontade dos mais fortes, espertos, ousados e acidentalmente sobreviventes a doenças, taras e conflitos violentos que produziram. Vícios geram fortunas fáceis, né? Então essa condição comercial dos vícios, ela é fácil de ver até na mídia comercial, né? Por mais que comentaristas excelentes falem, a verdade é que ela existe graças à propaganda de cerveja, ao carnaval da pior espécie, a viagens gigantescas e inúteis. Temos que lembrar sempre a sustentabilidade e outros hábitos, como, por exemplo, ter apartamento à beira do mar, coisas assim, sempre agredindo a natureza e criando condições para a nossa destruição. Mas nós temos que lembrar que temos missões. Então, à medida que a tecnologia evolui, que o conhecimento humano avança, nós temos que pensar no futuro e não no passado. Passado para lembrar que a humanidade inúmeras vezes quase desapareceu. E o futuro para a gente aprender a sobreviver.